Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque e vamos às notícias do Botafogo, que ontem, na quinta-feira, foi um dia muito quente no Rio de Janeiro e também quente de notícias no nosso Fogão. O Botafogo retornou logo após a partida contra o Patronato lá na Argentina, Já teve treino ontem no Lonier e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Inclusive a Botafogo TV lançou ali um videozinho curto, de 2, 3 minutos, com imagens do Lonier num dia muito quente. Hoje eu já estou aqui de casaco, porque voltou o inverno no Rio. Na verdade, esse calorão de ontem foi aquele calor que faz antes da frente fria. Mas, deixando um pouco aqui a meteorologia de lado, vamos às notícias do Fogão, que é o que interessa. O Cláudio Caçapa, não se despediu do Botafogo no jogo contra o Patronato, como era o que estava se desenhando, Na verdade, com a questão do visto de trabalho do Bruno Lage, ter todo um processo, toda uma burocracia, E vocês vão lembrar que ano passado, por exemplo, o Luiz Castro, eu prometi que não ia falar o nome dele, o Luiz Castro não estreou no Brasileirão na primeira rodada, aquele jogo contra o Corinthians, justamente porque não estava com o visto ainda pronto, Então esse mesmo processo está acontecendo com o Bruno Lage e como também as coisas estão dando certo com o Caçapa, A transição do Caçapa para o Bruno Lage, ela vai se dar de uma forma até mais tranquila. Eu acho que isso, no final das contas, pode ser bom para o Botafogo. Então, Cláudio Caçapa estará à beira do campo, ele e o Lúcio Flávio, comandando o time do Botafogo amanhã contra o Red Bull Bragantino, Só dando uma explicada rápida, o Cláudio Caçapa teve a sua estreia ali, que ele assinou como assistente contra o Vasco, mas pelo fato dele ser brasileiro, facilita o processo, mesmo ele residindo lá em Lyon, na França. Já o Bruno Lage, como todo mundo sabe, é um estrangeiro, é de fora do Mercosul. Se ele fosse do Mercosul, o processo seria mais fácil. Então, existe agora uma expectativa de quando que ele pode estrear à beira do campo. Com certeza não vai ser nem amanhã, nem contra o Patronato e muito provavelmente também não será contra o Santos no próximo final de semana, jogo que, aliás, voltou para a Vila Belmiro, O Santos conseguiu ali uma vitória na justiça, tinha aquela questão de ter que jogar a 150 quilômetros da Vila, voltou para a Vila, porém continua com portões fechados, então também não muda muito a situação. Mas falando da questão do Bruno Lage, hoje o que está se desenhando, a informação do Gilmar Ferreira do Extra, é que o técnico português só estreia mesmo no dia 30 de julho, daqui a 15 dias, contra o Curitiba, beleza? Eu acho que, no final das contas, o fato do Caçapa continuar, o próprio Lúcio Flávio também, que conhece muito bem o elenco, continuar e fazer essa passagem de bastão para o Bruno Lage, não é de todo ruim, acho até positivo, Falando sobre o treino de ontem, desse vídeo que a Botafogo TV lançou ali com imagens do treino, Aí dá para ver que realmente estava um calorão, todo mundo ali, debaixo do sol do Rio de Janeiro. Não tem nenhuma imagem do Bruno Lage da sua comissão técnica, Tem só o Caçapa e o Lúcio Flávio com os jogadores. Então a gente vê até que esse processo mesmo da chegada do Bruno Lage, talvez ocorra hoje a apresentação dele com os jogadores, Porque ele acabou de chegar da Europa, enfim, tem todo um processo. Então o Botafogo também não está apressando as coisas, eu acho isso correto, Havia informação de que ontem ele daria o primeiro treino, isso não aconteceu. Mas Botafogo em alto astral, foi divulgado também um vídeo nas redes sociais, do Fogão, do Tiquinho, dando show de matada de bola, O Adrielson chutando a bola lá no céu, e aí o Tiquinho com muita categoria, tratando, a bola ali com grande intimidade, nosso grande Tiquinho, Francisco das Chagas Soares. Pessoal, vamos lá. Outra notícia que sacudiu o Botafogo ontem foi o interesse do Botafogo no lateral direito Wilson Manafá. O Wilson Manafá é um lateral português, que estava no Porto até o ano passado, ficou um período no Porto, enfim, muito elogiado, porém teve uma contusão de certa seriedade em 2021,
e agora ele está solto no mercado, está livre no mercado. O Botafogo tem interesse no jogador, que também desperta o interesse de clubes da Turquia, beleza? O Botafogo fez uma sondagem inicial, né, para saber a questão de valores, não teria, né, como até o Textor salientou na coletiva, não teria questão de ter que pagar ao Porto, né? Ele está livre no mercado, então seria mesmo questão de luvas, de salário, enfim. E ele preencheria justamente aquele perfil que eu disse para vocês. Um jogador experiente, né, de 28 anos, para chegar e ocupar a posição à lateral direita, provavelmente até botando o próprio Di Plácido, né, no banco, tá? Vamos ver. Parece que esse interesse do Botafogo depende agora, certamente, do aval do Bruno Lage, que certamente conhece muito bem o jogador, por ser um jogador português, e se o Bruno Lage der ok, o Botafogo irá para cima tentar trazer o Wilson Manafá. Até um fato curioso que o Gentili comentou ontem, foi que a torcida do Botafogo stalkeando a esposa do Manafá. Saiu a notícia do interesse, o pessoal já foi nas redes sociais do Manafá, já linkou com, acho que é a Jennifer, que é a esposa do Manafá. Ela estava naquele momento fazendo uma live, olha só que loucura, porque ela é influenciadora de moda, enfim. E aí, na live, os torcedores do Botafogo viram que ela estava fazendo as malas. E que eram muitas malas. Ela meio que tentou ali deschavar, dizer que era uma viagem de férias, mas o pessoal ficou ali curioso de que ela estava ali com umas 6 malas. Não é possível que fosse só uma viagem de férias. E aí o torcedor alvinegro já ficou visualizando que eles já estariam de malas prontas para o Brasil. Vamos ver, pode ser que também seja para a Turquia, né? Ah, meu Deus, torcedor botafoguense, não tá fácil não, estamos aí vivendo um sonho e acaba que a galera passa até um pouco dos limites, né? O nível de stalkeamento, né? Stalker. Vamos lá. Então, vamos à notícia principal desse vídeo, vamos direto para o assunto, que é o interesse que surgiu ontem, né? Ou pelo menos foi revelado, né? Uma proposta, foi o site Wall Sport que trouxe isso, pelo Matheus Nascimento, a eterna promessa do Botafogo, né? E aí eu sei que a torcida alvinegra se divide muito em relação ao Matheus. Havia uma grande expectativa, né? Todos os jogadores que atuam, que treinam, né, do elenco do Botafogo, falam mil maravilhas do Matheus Nascimento como um jogador de fato diferenciado, porém isso não se concretizou ainda, né? Desde que ele começou a jogar profissionalmente, né? No amador ele teve uma carreira, né, incrível, né? Artilheiraço, e no time profissional às vezes a gente acha que até pelas questões físicas, né, um jogador precisa ganhar mais massa muscular, tal, um jogador que é alto, mas magro, né? E enfim, o fato é que o Matheus Nascimento vive esse dilema, né? E não só o Matheus, como a torcida, né? Meio que a gente quer apoiar o Matheus Nascimento, mas vê que ele não corresponde tanto, né? Vou fazer um paralelo rápido aqui, por exemplo, ao Carlos Alberto, que estava totalmente escanteado no Botafogo, né? Um jogador também jovem, só que veio do América Mineiro, né? E que nos últimos 3 jogos fez 3 gols, assim, se impôs, enfim. A gente imagine se o Matheus Nascimento tivesse feito isso. Talvez a gente tivesse voltando assim com aquele pensamento de não é a hora de vender, ou então se for vender, vender muito caro. O fato é que o All Sport trouxe a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que seria de cerca de 9 milhões de euros, que daria mais ou menos 48,5 milhões de reais, tá? Então, a torcida dividida, comenta aí embaixo a sua opinião. Tem gente que fala vende logo, ou tem gente falando que a proposta é uma ninharia pelo talento do Matheus Nascimento, né? Pelo potencial do jogador, né? De apenas 21 anos. Aliás, 21 anos não, 19 anos. Matheus Nascimento tem 19 anos, tá? Só para aqui a gente ter uma noção, o Botafogo tem 60% dos direitos econômicos do jogador, 30% pertence à família do Matheus Nascimento e 10% para uma escolinha de futebol. Já vou passar para vocês aqui o nome. A escolinha de futebol Trops, tá? Tem 10%. Então, mesmo esse valor aí que foi oferecido pelo Nottingham Forest, o Botafogo só teria direito a 60% dos 9 milhões de euros. E essa proposta já foi recusada pelo Botafogo, tá? Então, o Matheus Nascimento não sairá para o Nottingham Forest
por 9 milhões de euros. Uma informação agora do jornalista Vene Casagrande, tá? É que o Botafogo toparia vender o jovem jogador por 10 milhões de euros. Agora sim, tem que deixar isso claro, porque surgiu uma notícia de que a proposta de 9 milhões era por 90% do jogador. Então, 10 milhões seria 100%. Então, a gente tem que entender melhor isso. O Vene Casagrande falou que o Textor toparia por 10 milhões de euros, ou seja, não estaria ali tão distante, né? E essa negociação ela é conduzida pelo escritório do empresário Giuliano Bertolucci, beleza? E uma outra vertente aí que surgiu, até que foi o TF que trouxe essa informação, que ele conversou diretamente com o John Textor, é de que o Textor tem um comprometimento com a família do Matheus Nascimento, né, de cuidar da carreira do jogador. Tá? E esse cuidar não é só realizar o sonho que seria do jogador de jogar na Europa, né, mas também fosse da melhor forma possível a chegada do Matheus numa possível transferência para o velho continente. Surge também uma possibilidade, tá, do Textor. Bom, tudo bem, Matheus, você quer jogar na Europa, é o seu sonho? Então ele fazer essa ida para a Europa do Botafogo para quem? Para o Lyon, tá? Clube da Eagle Holding. Ou seja, o Matheus não sairia da Eagle Holding, iria por empréstimo para o clube francês. Ah, mas Carlos, então o Botafogo está de novo, como cedeu o Jefinho no início do ano, cedendo o Matheus Nascimento, sei lá, emprestando, né, para o Lyon. O fato é que a vantagem nesse caso seria que o Matheus Nascimento, vamos dizer que ele chega na Europa e arrebente, né? Ele continuaria na Eagle Holding, né? Não sairia ali do controle do próprio Textor. Então a gente tem que pensar por esse lado também. Ele indo amanhã para o Nottingham Forest, nunca se sabe, de repente, para onde que ele vai parar. Daqui a pouco volta para o Brasil e vai para um rival nosso. Enfim, muitas coisas aí rolando, mas eu acho que essa solução, caso o Nottingham Forest não chegue no valor que o Textor quer, né, é uma solução possível, já que o Matheus Nascimento não está agora no momento desfrutando de um grande prestígio junto à torcida do Botafogo. Parece que a torcida do Botafogo perdeu a paciência com ele, né? É um jogador que, por outro lado, é muito querido dentro do grupo, dentro do Botafogo, visto realmente como um fenômeno, uma joia do futebol alvinegro, né? Então, talvez esse empréstimo ao Lyon seria um meio termo, digamos, numa negociação, numa possível saída do Matheus Nascimento. Fato é que certamente o Bruno Lage também, que está chegando, seria ouvido, né? E talvez seria interessante que o Matheus Nascimento ainda ficasse mais um tempinho aí para ser observado. Atualmente, o Matheus Nascimento é aquele reserva do Tiquinho Soares, mas que ninguém confia muito. Tanto é que o Janderson mesmo atuou agora contra o Patronato, né? E se saiu muito bem, foi o nome do jogo, né? Então, Matheus Nascimento perdendo espaço dentro do próprio alvinegro. Beleza, pessoal? Vai dar 14 minutos, tentei fazer um vídeo aqui um pouco mais rápido, que algumas pessoas me pediram para, né, tentar sintetizar mais, mas é que são muitas notícias e a gente está empolgado aí com essa fase maravilhosa do Fogão. Amanhã, estádio lotado, se você não garantiu o seu ingresso e puder ir ao jogo, claro, né, o jogo 9 da noite, não é aquele horário ideal, mas enfim, o Botafogo já divulgou a última parcial, estava batendo aí 30 mil ingressos, certamente teremos casa cheia, sei lá, 35 mil, enfim, contra o Red Bull Bragantino, um adversário difícil, que depois a gente comenta mais aqui, beleza? Dá aquele like, dá aquela moral, compartilha, se você não é inscrito, se inscreva e faça parte da família canal Botafogo Digital, tamo junto, uma grande sexta, sextou alvinegro na liderança, que maravilha, né?